Bom dia, igreja, bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Ontem o Lércio me ligou à tarde e a gente fez uma correria para cá, uma correria para lá e conseguimos chegar aqui. Que bom ver tanta gente nova, tanta gente que eu não via há muito tempo. Falei para a Geni, quanta gente nova, isso é bom, isso é um sinal de que a igreja está viva, que a igreja está fluindo, que as coisas estão acontecendo para a glória do Senhor. O bebezinho está ali, faz tempo que eu não vejo também. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, trago aí um abraço lá da Memorial da Fé, estamos com culto lá agora. Depois que eu terminar aqui, irmãos, eu tenho que sair rapidinho, mas outra hora a gente vem com mais calma. Amém? Que Deus abençoe vocês, parabéns por tudo que tem sido feito aqui, parabéns pelo trabalho, e é assim que a gente caminha, servindo a Deus com amor, com graça, com responsabilidade. Não sei se vou falar muito do tema, mas vamos tentar falar um pouco, porque foi muito rápido ontem à tarde que nós decidimos tudo, mas eu quero falar um pouco sobre essa questão da compreensão da nossa fé. É preciso que nós venhamos a compreender a fé que nós estamos vivenciando, que fomos chamados. O apóstolo Paulo fala que nós temos que desenvolver a nossa vocação, viver a nossa vocação de forma consciente, de forma sábia. E o que é a vocação? É a nossa salvação em Cristo Jesus. Depois que nós somos salvos por Cristo Jesus, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. E nós temos que trilhar caminhos que possam ser evidente a obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Então, compreender a fé, compreender esta vocação, é viver de acordo com os propósitos de Deus. E falando sobre essa questão dos propósitos de Deus e compreendendo a fé, quando a gente compreende, a gente entende que nós fomos salvos para caminhar, para andar no caminho da compaixão. Então, é isso que eu quero falar nesta manhã, chamados para trilhar o caminho da compaixão. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 7 ao versículo 14. Acharam? Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 14. Mas deixe aberto aí nesse texto, que é um texto muito rico, muito maravilhoso. E tanto nesse capítulo 4, como o capítulo 3, como o capítulo 5, a gente vê muito claro essa expressão de compaixão, de graça e de amor e de exercício da responsabilidade de uma fé consciente que gera, sim, ações sociais, que gera cuidados, que gera entrega àqueles que são necessitados. Capítulo 4, 7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Deus, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que já ouvimos aqui, que já aprendemos, ó Deus querido, através dos cânticos, através da comunhão. Fala conosco, que teu Espírito nos ilumine, nos direcione, para que possamos compreender verdadeiramente o teu querer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Então, a compaixão é uma das disciplinas da vida cristã, uma das disciplinas espirituais que eu e você, como cristãos, temos que exercer todos os dias nas nossas vidas, enquanto estivermos aqui. Amor, graça, misericórdia e compaixão. E Jesus foi o exemplo maior do exercício da compaixão. Esse texto é muito lindo, é muito rico e muito maravilhoso, porque mostra o poder do Evangelho e o objetivo do Evangelho, que é de separar barreiras, de quebrar barreiras de preconceitos, de raça, de cor, e através do exercício do amor e da graça e da compaixão, nós vamos poder fazer isso. E esse deve ser o nosso desejo, e essa deve ser o nosso objetivo, porque se nós estamos aqui como pessoas que representam o Senhor, que vão dar continuidade à obra do Senhor, nós temos que trilhar o caminho que o Senhor trilhou, fazer aquilo que Ele fez, dar continuidade à sua obra. E aqui é um exercício claro de misericórdia, de graça e de compaixão. Quem conhece o contexto e sabe como eram os judeus e os samaritanos, a gente vê os preconceitos e as barreiras que Jesus exerceu para que os propósitos de Deus foram cumpridos. É isso que nós temos que fazer como igreja. Abrir-se para que os propósitos de Deus, para que a obra de Deus se realize através de nós e em nós, independente do que somos, da nossa condição, do que pensamos, do que achamos. Nós somos igreja de Cristo Jesus, amém? E como igreja temos que expressar o Cristo que vive em nós. Somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos gostos diferentes. Eu acho isso lindo e maravilhoso na igreja. Essa é a diferença. É ser diferente. A igreja é composta de pessoas diferentes, justamente para que possa fazer a diferença. Quando Jesus pega ali aqueles discípulos, 12 pessoas totalmente diferentes. Eu, particularmente, acho que não escolheria talvez uns 2 daquele. O resto não escolheria. Pessoas com pensamentos diferentes, com posições políticas diferentes, pessoas com posições sociais diferentes. Mas Jesus trabalhou na vida daqueles homens, para que, através das suas diferenças, o reino de Deus fosse anunciado. Os propósitos de Deus fossem cumpridos. E é assim que nós temos que fazer. Então, nós fomos chamados, como cristãos, como igreja, para trilhar esse caminho da compaixão. E trilhando esse caminho da graça, do amor, da responsabilidade e da compaixão, nós vamos atingir os objetivos pelos quais o Senhor tem para nós. E o que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhada do desejo de minorá-la, diminuí-la. É uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta. Você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro, você quer ajudar o outro. Um sentimento de ternura para com o sofredor. Compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar as suas razões, sejam elas boas ou sejam más. Ter compaixão não é ter indiferença em frente ao sofrimento do outro, disse David Hume. Então, nós somos chamados para isso, para sentir a dor do outro, para querer ajudar, para estender as mãos, para olhar para as suas dificuldades, para suprir as suas necessidades, tanto no campo emocional, quanto no campo físico, quanto no campo financeiro, quanto no campo espiritual. É para isso que a igreja, ela está aqui. E é assim que nós devemos caminhar. O capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 mostra muito claro Jesus indo atrás dos excluídos na fé, excluídos na sociedade, excluído por preconceitos. Jesus foi a Nicodemos, Jesus foi aquele aleijado que estava no tanque, Jesus foi a essa mulher samaritana. Agora, essa mulher samaritana é um impacto muito forte o que aconteceu. Jesus, ele caminhou cerca de 80 quilômetros para ir ao encontro dessa mulher. Uma mulher que estava numa situação um tanto quanto complicada, queridos. Os irmãos conhecem o contexto, não era normal, meio-dia, se buscar água, naquele sol terrível, forte. E não era normal também uma mulher buscar água sozinha, ela tinha que estar acompanhada de outras mulheres.
Era uma situação de exclusão. Aquela mulher estava provavelmente em disciplina por conta da vida que ela tinha. Aquela mulher não estava em comunhão com aquela sociedade. Mas aquela mulher tinha questões que deveriam ser resolvidas, que precisariam ser resolvidas, e que somente Jesus poderia resolver. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Existem situações ao nosso derredor, que é responsabilidade nossa. Nós temos que cuidar. O Senhor confiou a nós. E para que isso seja uma realidade, a compaixão e a misericórdia têm que fazer parte da nossa vida. E esse texto que nós vemos de uma maneira tão rica, não quero me demorar tanto, nós podemos extrair algumas lições de como nós, como igreja, como cristãos, como nós podemos verdadeiramente exercitar, viver a compaixão, a graça e a misericórdia, e abençoar pessoas, e estender as mãos para as pessoas, e mudar a vida de pessoas. Quantas vidas vocês têm mudado por conta da contribuição mensal na Cristolândia? Que coisa linda e maravilhosa. Nós lá ajudamos mensalmente com óleo para a Cristolândia e com algumas outras necessidades. Como é bom a gente poder abençoar e estender as mãos para as vidas. Como é bom poder ver o Samuel aí também, que novidade, hein, dando aula, abençoando vidas, suprindo necessidades. A igreja, ela tem que trabalhar no todo. Nós temos que sair dessa visão somente wireless, né, dos ares, do espiritual. A realidade se vive no chão da vida. O cristianismo é no dia a dia. É através das nossas ações, das nossas atitudes, da prática do amor, da graça, da misericórdia, que as pessoas vão ser impactadas pelo poder do Evangelho também. Nós oramos, nós intercedemos, mas nós temos que estender as mãos e fazer as coisas acontecer. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que existem 2 tipos de milagre. Existe o milagre que Deus faz. E existem os milagres que são feitos por nossas mãos. Porque quando nós abrimos os nossos corações para abençoar, para dividir, para compartilhar, é um milagre que Deus fez primeiro em nós. Porque nós, como seres humanos, somos egoístas, queremos os nossos próprios interesses. Mas quando o milagre de Deus acontece em nós, as nossas mãos começam a fazer milagres para a glória de Deus. E é isso que aconteceu aqui. Então, eu quero compartilhar com você 3 atitudes que você deve ter. Se você colocar em prática na sua vida, com certeza, ela vai ajudar você a exercer a compaixão, a graça e a misericórdia. Primeira atitude, se você quiser anotar, eu não trouxe aqui no PowerPoint, está lá do versículo 1 ao versículo 4, quando Jesus sai de onde ele está, há uma confusão ali por conta de quem batiza, de quem não batiza, e Jesus sai do local onde ele está, diz assim o texto, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer, lá no versículo 1, que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e lhe era necessário atravessar a província de Samaria. A gente sabe que não era necessário, pelo contrário, os judeus evitavam passar por Samaria, porque havia uma rincha entre os judeus e os samaritanos. Algumas coisas aqui são totalmente fora de uma religiosidade exclusivista e preconceituosa judaica. Primeiro, nunca que um mestre ia falar com uma mulher. Segundo, que Jesus pediu água para essa mulher. E aí ele teria que beber no copo, no utensílio dela. O radicalismo era tão grande ali que os judeus não podiam nem usar os utensílios dos samaritanos. Era uma briga terrível, era um negócio terrível. Eles davam voltas na região para não passar por Samaria, para não se contaminar, por conta de posições religiosas, por conta de preconceito, por conta de exclusivismo. Mas Jesus, ele fez o contrário. Ele foi até Samaria. Ele falou com aquela mulher. Ele pediu água para tomar ali no utensílio daquela mulher.
E é isso que nós temos que fazer, romper barreiras e preconceitos, para que o Evangelho chegue às pessoas e para que as pessoas sejam abençoadas. Deus, ele não está muito preocupado em resolver somente os problemas das pessoas. Ele quer resolver a vida das pessoas, porque quando a vida das pessoas estiverem resolvidas, muitos problemas elas mesmas resolverão. E como é que as pessoas podem resolver as suas vidas? Quando elas estiverem em um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Quando nós apresentarmos esse Cristo genuíno e verdadeiro, o seu amor e a sua graça, muitos problemas serão resolvidos, porque pessoas encontrarão o seu lugar no reino e nos braços do Pai. Então, qual é a primeira atitude ou a primeira lição que nós aprendemos nesse momento? Ame o necessitado e vá ao encontro dele. Ame pessoas que estão necessitadas e vá ao encontro dessas pessoas. Nós vivemos numa religiosidade extremamente moralista, nós achamos que o que nós fazemos é o que dá direito a nos relacionar com Deus, muito pelo contrário. A graça nos alcançou, o amor nos alcançou, e agora aquilo que nós fazemos e devemos fazer, deve ser fruto do seu amor que habita nos nossos corações, do fruto do seu amor que transformou as nossas vidas. Nós vivemos numa pseudo-espiritualidade que é preconceituosa, que é muitas vezes exclusiva, que deixa de lado aqueles que não devem ser deixados. Mas Jesus mudou a história das nossas vidas. Nós temos um senso muito grande de não envolvimento, de preconceito, nosso medo do que é que vão pensar de nós. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus simplesmente amou o necessitado. E Jesus foi ao encontro do necessitado. Jesus não estava preocupado o que iam pensar dele. Ele sabia que ali havia alguém necessitado, alguém que precisava de um amparo, que precisava de um conforto, que precisava de uma direção. E Jesus rompeu todas as barreiras que foram necessárias para que a verdade chegasse ao conhecimento daquela mulher. E é assim que nós temos que viver. Nós vamos abençoar pessoas, nós vamos cumprir o desejo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Nós vamos agir de maneira responsável quando nós amarmos pessoas e quando nós formos ao encontro daquelas pessoas com uma proposta que vem diretamente de Deus. Quer trilhar o caminho da compaixão, quer trilhar o caminho do amor, quer verdadeiramente cumprir a sua responsabilidade como cristão, ame pessoas, se envolva com pessoas, agregue pessoas, estenda as mãos para as pessoas. Sabe por quê? Porque assim você vai fazer como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Vai exercer a compaixão, vai ter a compaixão e vai abençoar pessoas. Amém? Está disposto a isso? A amar pessoas, a cuidar de pessoas, a ir ao encontro de pessoas necessitadas? E assim, o Senhor vai sendo revelado. Eles vão entendendo que o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações, é para ser distribuído. E esse amor vai impactar pessoas, esse amor vai trazer pessoas aos braços do Pai. Vamos viver uma religiosidade, uma espiritualidade aqui, no dia a dia. E vamos mostrar Cristo nas nossas vidas. Amém? Segunda atitude que esse texto nos mostra, como que nós vamos exercer a compaixão e a misericórdia, está lá no versículo 16 ao 18, que Jesus disse assim à mulher: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens não é o teu marido. Isso disseste a verdade. Segunda atitude para que a gente possa agir com compaixão, com graça e misericórdia e atingir o coração das pessoas: não sinta-se superior aos outros. O seu pecado é tão pecado quanto o pecado do outro. Aliás, a proposta de Jesus é a seguinte: antes de você tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tire a trava que está no seu. Irmãos, somos iguais, com pecados diferentes. A diferença do pecado são as consequências. E o nosso pecado não pode, mesmo aos nossos olhos, sendo menor que o pecado do outro, nós não podemos nos sentir superiores a ninguém. Porque no fundo, cada um de nós, de verdade,
Não merecemos o céu, não merecemos a graça, não merecemos a misericórdia, mas o Senhor nos deu graça, nos deu céu e nos deu a misericórdia. Não condene, não escravize, não castigue pessoas, elas já sofrem muito por seus pecados. Eu não sei quem aqui assistiu, alguns gostam, outros não gostam, a Cabana, E aí uma das falas é justamente isso, o pecado é o pior castigo que as pessoas podem receber. Nós não fomos chamados para acusar, nem para condenar, até porque nós não temos condições nenhuma para isso. Nós fomos chamados para amar pessoas, para abençoar pessoas, para estender as mãos para as pessoas. Deixe que o Senhor trate-as como devem tratar. O nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado, que era perfeito, Ele era o único que podia atirar a pedra, Ele era o único que podia julgar. De maneira nenhuma Ele sentiu-se superior àquela mulher que estava numa situação deplorável. Ele estendeu as mãos para ela. Ele não concordou com o pecado dela de maneira nenhuma. Ele disse, olha, você está errada. Essa vida que você está vivendo não está certo. Mas eu tenho a solução para você. Muitas vezes nós queremos chegar nas pessoas, condenando as pessoas, ofendendo as pessoas. Vamos chegar mostrando soluções para as pessoas. Vamos olhar o que Cristo fez nas nossas vidas. Vamos olhar o que Cristo faz diariamente nas nossas vidas. E vamos estender esse amor e essa graça às pessoas. Mostre a elas que a solução, que em Deus e através de Cristo, é que há resposta. Somente através de Cristo há resposta. Eu fui fazer uma visita a um irmão um dia, e aí há uma pessoa que se reconciliou, graças a Deus ficamos felizes por isso, e eu fiquei super empolgado. Eu amo ver pessoas se convertendo, pessoas se reconciliando, eu amo pessoas sendo transformadas. E quando eu falei para uma pessoa que essa pessoa estava, ela já disse, mas ela tem que abandonar o pecado dela. Eu disse, você também, irmão, tem que abandonar o seu pecado. Abandone o seu pecado. E vamos amar essa pessoa, vamos estender as mãos. Porque a gente tem essa visão moralista, essa visão que nós somos perfeitos. Não somos, irmãos. Nós nunca vamos conseguir viver uma espiritualidade autêntica e genuína se nós não encararmos a nossa humanidade, se nós não encararmos quem nós somos. Nós somos pecadores, nós vivemos em disputas com Deus, em disputas com o nosso próximo, em disputa com nós mesmos, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. Não estamos com essa bola toda que pensamos. Eu digo na igreja, menos, irmão, menos, mas muito menos. Vamos olhar para Cristo e caminhar como Cristo, procurando agir com graça e misericórdia. De maneira nenhuma nós vamos concordar com o erro, mas nós vamos ajudar o nosso irmão a se livrar das suas fraquezas, com seriedade, mas com graça e com amor. Eu cheguei para o irmão, a irmã era muito dedicada na igreja, e ela tem um jeito meio assim. Eu disse, a irmã pode ser firme, mas seja leve. Seja firme, mas seja leve. Seja gentil. Fale com graça e com amor. Nós podemos fazer, sim, amor, irmãos, disciplinar, corrigir, orientar. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer antes de tudo isso é amar. Porque quando nós amamos, as coisas são diferentes. Amém? Então, não sinta-se superior ao outro. Exercite a compaixão. Ame os pecadores. Seja uma ponte onde você vai levar pessoas a conhecerem Jesus. E essas pessoas, a partir do momento que conhecerem Jesus, elas vão conhecer a Deus. Vão se debruçar nos braços do Pai. E aí, a história de vida dessas pessoas vai mudar. A história dessa mulher nunca mais foi a mesma depois que ela teve esse encontro com Jesus. Ela abandonou o seu cântaro, que era tão importante para ela, ela foi para a cidade falar do amor e da graça de Jesus e contagiou pessoas. Que maravilha é o Evangelho, que maravilha é o poder de Deus, quando é pregado com amor, com graça, com paixão, com responsabilidade e com seriedade. Nós, de maneira nenhuma, e nem Deus concorda com o pecado e com o erro. Não é verdade?
mas Ele quer mudar as nossas vidas, e Ele vai mudar através da sua graça e do seu amor. Então, não sinta-se superior ao outro. Você já imaginou Jesus 3 anos andando com aqueles discípulos? Fico pensando na cena, né? Mateus cobrando impostos, e o Zelote lá doido para pegar no pescoço dele. Já pensou? Aí os dois se juntam. Jesus pega e fala, vocês vão andar junto agora. Tá? Vocês vão aprender o que é graça, misericórdia e amor. A gente fala de João, o discípulo do amor, né? Que queria tacar fogo em Samaria. Gente do céu, imagina Jesus andando com esses homens. Terrível, né, irmãos? E Jesus todos os dias conosco. Jesus todos os dias suportando o pastor Geraldo. Perdoando o pastor Geraldo. Vai lá, vai de novo. E por que nós não perdoamos e não amamos e não temos mais compaixão e misericórdia? Vamos fazer isso para que a graça do Senhor se manifeste cada vez mais em nós. Terceira atitude que nós podemos ver nesse texto, que é importante e faz parte de uma igreja que age com compaixão, com misericórdia, com amor, que quer cuidar de pessoas. Está lá do versículo 19 ao versículo 24, quando ela entra numa crise para saber aonde que nós vamos adorar o Senhor aqui, em Gerizim, ou lá em Jerusalém, qual é a forma de adoração, como que é o culto certo, como que é o sacrifício certo, o que é que eu tenho que fazer. Aí Jesus disse, não é nada disso, nada disso. Vai chegar o momento, e já chegou, que vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é um templo, não é uma forma, não é um gesto, não é um jeito. Ontem meu filho foi numa igreja, junto com a namorada dele, e numa igreja pentecostal, bem forte, e ele disse assim, nossa pai, eles não têm, como que eles falam? Eles não têm lá uma liturgia. Eu digo, tem, filho, só que é diferente da nossa, mas eles têm. Né? Nós somos batistas, somos diferentes. E meus filhos já disseram, eles são batistas, viu? Meu Senhor. Eles são mesmo. Né? E eu disse, mas eles são diferentes, mas eles têm. Então, é diferente, mas eles têm. A proposta de Jesus foi ensinar essa mulher a conhecer a verdade. E a nossa proposta como igreja, como corpo, como família, é ajudar as pessoas a conhecerem a verdade, com compaixão, com graça e misericórdia. Ajude as pessoas a ter um conhecimento de Deus, não da sua instituição somente. Ajude as pessoas a ter um conhecimento da verdade, não da sua verdade. Se disponha a amar as pessoas e a disciplinar pessoas, não de acordo com o seu juízo e nem de acordo com a sua vontade, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz. Estenda as suas mãos para que as pessoas possam amar a Deus pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz. Há um grande desafio para nós como igreja, de ser igreja, de viver como igreja, de suprir as necessidades das pessoas através da palavra de Deus. Nós somos mais uma instituição diante de tantas instituições, e as nossas instituições não são a dona da verdade, não são detentoras da verdade. Quem é detentor da verdade é a palavra de Deus, é o Deus bondoso. E quando nós expressamos essa verdade, quando nós expressamos o amor e a graça de Deus, quando nós ensinamos as pessoas a trilharem o caminho da sã doutrina, nós estamos ensinando pessoas a conhecer a verdade. Esse deve ser o nosso papel. Então, eu queria concluir dizendo isso. Somos chamados, irmãos, para amar o necessitado, não somente amar, mas ir ao encontro dele. Somos chamados, irmãos, não para nos sentirmos superiores aos outros, mas para podermos, até se necessário, nos sentir inferiores aos outros para poder alcançar, se fazer de tolo para poder alcançar, diminuir para poder alcançar. Não sinta-se superior ao outro, entende que você deve ser uma resposta a esse outro que já está sofrendo. Ele já sofre com as suas dores e as suas lamentações. E outra, ajude pessoas a conhecer a verdade. Ajude pessoas a conhecer a Cristo. Ajude pessoas a conhecer os princípios da palavra de Deus. Estenda as suas mãos, estenda os seus braços, para que
Deus, o seu amor e a sua graça seja reconhecido por aqueles que estão necessitados. Nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Nunca mais Samaria foi a mesma. Olha o que o Senhor dá a nós. Olha o poder do Evangelho que habita em nós. Ele é a salvação mesmo para todo aquele que nele crê. Algo que os anjos desejavam fazer, Deus confiou a nós. Mas é necessário que a gente trilhe esse caminho de graça, de misericórdia e de compaixão. Estenda suas mãos, seja por uma questão física, seja por uma questão emocional, seja por uma questão espiritual. Nós fomos chamados para abençoar pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas, para anunciar o reino às pessoas. Não fomos chamados para ficar brigando ou buscando os nossos próprios interesses ou querendo fazer que a nossa vontade prevaleça, mas a vontade daquele que nos chamou para esta grande obra, que é de poder anunciar a Cristo e o seu reino. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de poder te servir. Eu não sei como anda seu coração, se está endurecido. Eu não sei se você tem entendido o seu papel diante do reino, diante dos desafios que estamos vivendo. Tantas lutas, tantas disputas. Essas lutas e essas disputas nós devemos colocar nas mãos de Deus. Devemos entender que somos irmãos, que somos família, e que a sociedade espera uma resposta para as suas crises, para os seus dilemas, para os seus pecados. E essa resposta só vem através de Cristo. Mas Cristo chamou a mim e a você, para que a gente possa ser agente dessas respostas, para que nós possamos ser os mensageiros que vão levar as boas novas, através da graça, do amor, da misericórdia e da compaixão. Então, renda-se ao Senhor. Diga: Senhor, faça de mim o teu instrumento mesmo. Faça de mim uma pessoa que vai amar pessoas, que vai agir com compaixão, com graça, com misericórdia, que vai cuidar das suas necessidades físicas, das suas necessidades emocionais, mas que também vai cuidar das suas necessidades espirituais. Pessoa que vai estender as mãos para aquele que está do lado, para aquele que está fora. Pessoas que vão olhar diferente para os diferentes, vai olhar diferente para os excluídos, vai olhar diferente para aqueles que estão de fora do nosso gueto, e vai se compadecer e trazer ao reino de Deus. Peça a Deus para ser uma pessoa assim, através da sua vida fazer a diferença. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Que os projetos e os propósitos dessa igreja sejam cumpridos para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe o pastor Eliseu e toda a liderança, toda a equipe, todos aqueles que trabalham em prol do Teu reino. Que possamos nos unir como corpo, como igreja e como família, para que os propósitos do Senhor se realizem através de nós e em nós. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém?